Polivitamínicos, whey, ômega 3, creatina. Será que realmente você precisa desses suplementos? Ou isso é uma necessidade disfarçada ali numa ansiedade para melhorar a sua saúde? Antes de sair tomando qualquer tipo de cápsula, suplemento, nós precisamos entender por que estamos buscando isso, por que vamos tomar. É por conta de alguma deficiência? É por conta de uma melhora na performance na academia? Ou é porque nós conhecemos uma pessoa, temos um colega ali que toma esse suplemento e porque ele toma, então nós também queremos tomar? E a verdade é que o suplemento, ele não é ali um estilo de vida, ele é uma ferramenta para o seu corpo. E a partir do momento que você entende por que você precisa tomar, quando você precisa tomar e o quanto você precisa tomar, isso muda completamente. A decisão, ela fica mais leve e ela te leva a um objetivo mais rápido. Então aqui nesse vídeo vamos entender um pouco mais o que são esses suplementos e como vocês conseguem incluir eles na sua rotina. Começando pelo whey, ele nada mais é do que a proteína do soro do leite. Então vamos pensar assim mais ou menos. Então quando o leite ele vira queijo, sobra ali daquele processo o soro. E esse soro, dentro da indústria, ele é transformado em pó, que é o que nós compramos como whey. E quando nós pensamos por que consumir whey, existem algumas questões que são bem bacanas, como por exemplo, a praticidade. Ele é um suplemento que é muito prático, então às vezes você tem uma vida corrida e você precisa de algo que traga essa praticidade, algo que você consiga ali fazer um consumo rápido, então o whey é um desses. Além disso, tem uma outra questão, são pessoas que têm uma dificuldade de bater as metas de proteína do dia. Por quê? O whey é uma fonte de proteína. E por ser esse tipo de fonte, ele pode ajudar muito para aquelas pessoas, por exemplo, que são vegetarianas, que não conseguem bater tão fácil ali a sua meta proteica. Ou às vezes até para algumas pessoas que comem carne, mas que têm ali uma dificuldade, ou que acham, já estão enjoadas de comer tanto frango, tanto carne moída. Então elas colocam ali como uma forma mais fácil de conseguir bater essas proteínas dentro do seu dia. E existe um mito que algumas pessoas colocam de que o whey engorda, e isso não é verdade. O que vai engordar ou emagrecer uma pessoa é o excesso ou a redução de calorias. Então, quando uma pessoa está consumindo uma quantidade de calorias a mais, uma quantidade maior do que ela precisa, isso sim vai engordar a pessoa. O whey, ele não é um vilão, ele não é algo que vai te engordar, porque a pessoa pode engordar comendo frutas. Da mesma forma que uma pessoa consegue emagrecer comendo chocolate todos os dias. Porque o que determina o que emagrece e engorda não é o alimento em si, mas sim a quantidade de calorias que aquela pessoa ingere durante o seu dia. O próximo alimento é a creatina, que é formado por um conjunto de 3 aminoácidos e funciona ali basicamente como uma bateria extra para os seus músculos. Atualmente existem algumas controvérsias, então tem algumas pessoas que falam que estudos científicos eles não têm comprovação de 100% de ser algo que vá melhorar seu treino, por exemplo, enquanto outros estudos trazem essa informação de que pode melhorar sim. E o que nós precisamos entender é que a creatina ela não vai fazer um milagre no seu treino, então ela não vai fazer você levantar ali 10 quilos a mais só porque você está consumindo esse suplemento, mas ela vai lhe ajudar, lhe auxiliar nesse processo, principalmente quando nós falamos no aumento de estoque daquela energia mais rápida, que vai nos ajudar na questão de explosão, de recuperação. E alguns motivos aqui então que você precisaria ou que você poderia usar esse suplemento é a melhora do seu treino, o processo do ganho de massa magra de uma forma um pouco mais eficiente, e aqui entra um ponto que ainda ele é um pouco discutido, mas é no auxílio da sua saúde cerebral. Então existem alguns estudos que indicam que a creatina, quando consumida de forma frequente, de forma constante, ela pode ajudar também nesse processo. E existe o mito de que a creatina pode dar problemas nos rins. E o que acontece é que para pessoas que já têm um problema nessa questão, que já tem algo pré-definido nesse ponto, sim, a creatina às vezes pode não ser indicada, mas para as pessoas saudáveis que
treinam, que têm uma alimentação balanceada, ela é mais do que segura, sendo que é uma das substâncias que são mais estudadas em todo o mundo. O próximo suplemento é o ômega 3, que é uma gordura que não é produzida pelo nosso corpo. Então, as fontes que nós temos de ômega 3 atualmente são peixes, chia, linhaça e nozes. Esses são alimentos que têm o ômega 3 na sua composição e que o nosso corpo consegue fazer essa absorção. E o uso dele vai ajudar principalmente na saúde do nosso coração, na saúde do nosso cérebro, vai reduzir nossa inflamação e também é legal para aquelas pessoas que acabam não consumindo peixe diariamente ou que não têm um consumo semanal de peixe adequado, porque uma das fontes do ômega 3 é o peixe. Então, quando a pessoa tem uma deficiência nesse consumo, entrar com esse suplemento pode ser algo bem bacana. E o mito que acaba acontecendo às vezes é achar que qualquer ômega 3 serve, desde aquele que é vendido na farmácia até aquele que é vendido em sites, e isso não é verdade. Quando nós compramos ômega 3, é muito importante ter atenção em alguns pontos, porque senão nós, ao invés de comprarmos o óleo do peixe, o ômega 3, nós vamos estar comprando óleos baratos, óleos misturados. Então, quando for fazer a compra desse item, é importante prestar muita atenção em algumas substâncias, como o EPA, o DHA e a pureza desse óleo. Principalmente, então, tomando cuidado nas marcas que você compra, comprando sempre de marcas confiáveis e que você costuma conhecer. Agora, entrando no multivitamínico, aqui é onde algumas pessoas acabam tropeçando. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de ir na farmácia para comprar um remédio e o atendente do balcão querer me vender um multivitamínico, que fala que tem B12, B9 e várias outras vitaminas dentro da sua composição. E o que acaba acontecendo é que, assim, o multivitamínico, ele é feito para uma população geral. As doses dessas vitaminas que encontramos nesses processos que nós compramos na farmácia, por exemplo, são muito baixas. Além disso, nós podemos consumir, ao comprar esse multivitamínico, nutrientes ali que nós não precisamos, que o nosso corpo não precisa. Algo que vai ser jogado fora. Por isso que é muito importante tomar cuidado no que nós compramos e entender se nós realmente precisamos daquilo. Então, pensando numa população, numa pessoa que precisa tomar esse polivitamínico, alguns pontos podem ser observados, como por exemplo, essa pessoa está passando por um processo de estresse, algo que está tirando um pouco ela do centro, então às vezes um polivitamínico pode ajudar essa pessoa num processo pontual, então ela vai estar ali consumindo e aqueles itens, por mais que eles tenham uma dosagem baixa, eles vão ajudar ela, porque ela está passando por algo pontual na vida. Assim como quando tem uma pessoa que tem uma deficiência nutricional muito grande, então ela não tem uma ingestão de fibras, ela não tem uma ingestão de outras vitaminas, e aí quando ela consome esse polivitamínico, isso pode ajudar um pouco. Mas, como eu disse há pouco, é muito mais interessante uma pessoa que tem ali uma condição onde ela consegue ter uma indicação do que ela realmente precisa, do que ficar comprando itens que vão ter várias coisas na composição, então vão ter várias vitaminas, mas que ela talvez precisaria só de uma, duas daquela lista, ela não precisaria da lista inteira. Nada em excesso é bom. Nem mesmo uma vitamina em excesso vai ser bom. Não é porque você tá tomando, não, mas eu preciso tomar mais, ou falaram que essa vitamina é boa, que esse item é bom, que eu preciso de B12 no meu corpo. Mas a B12 em excesso vai te prejudicar, assim como a falta dela vai te prejudicar. Então é importante entender qual a sua necessidade real e a partir disso você conseguir construir dentro das suas necessidades, consumir e adequar a sua deficiência, aquilo que você precisa. E aproveitando então nesse tema de polivitamínico, entrando no tema de B12, que é um outro suplemento muito famoso e que as pessoas costumam consumir e adequar bastante. A B12 é um suplemento essencial, principalmente para a questão do nosso cérebro, da nossa energia e para o nosso sangue também. E a forma mais recomendada que nós temos hoje em estudos para suplementar a B12 é na sua forma ativa, que é a meticobalamina. Esse item é algo que todos nós precisamos ter um olhar ali, uma atenção, mas quem que tem que ter um carinho especial por ele? Vegetarianos e veganos, porque existem uma deficiência por conta da alimentação ser um pouco mais restrita, então existe ou pode existir uma deficiência da B12 na sua alimentação e consequentemente
no seu corpo. Pessoas que têm gastrite, pessoas que têm ali um consumo constante de antiácidos e até pessoas que têm alguma questão relacionada à absorção de outras vitaminas e nutrientes. E um outro ponto muito legal que precisa ser observado é pessoas que têm um cansaço, um esgotamento. Geralmente, quando você tá numa sensação assim, lógico que podem existir diversos fatores, mas eu acho que um ponto inicial que nós temos que ter que observar é como estão as vitaminas dessa pessoa. E a B12 é um dos itens que, quando está baixa, quando tá ali abaixo do nível recomendado, ela pode gerar essa sensação de esgotamento, de cansaço. Então é muito importante estar atento se o seu nível de B12 está bom. E às vezes, se você tiver essas sensações, esses sentimentos, se sentindo assim dessa forma, é dar ali uma atenção especial para essa vitamina e, se necessário, suplementá-la. E existe até um mito que a B12 pode te dar mais apetite, mas na verdade é que quando algumas pessoas que precisam dessa vitamina começam a suplementar, elas voltam a ter mais energia, a se sentir mais vivas no seu dia. E isso pode estar confundindo às vezes nessa questão de ela está se sentindo mais apetitosa, ela quer comer mais, mas é porque ela está mais viva e o seu corpo está demonstrando como ela está se sentindo melhor. E agora então vamos para a minha parte preferida, que nós já entendemos o básico, nós já sabemos um pouco ali de cada suplemento, para que ele serve. Então vamos entender como fazer boas escolhas para evitar qualquer dor de cabeça e também para evitar que o seu dinheiro seja jogado fora. Primeiro é ler rótulo dos seus suplementos. E aqui não só dos seus suplementos, mas essa dica você pode levar para sua vida. Tudo que você for comprar, leia os rótulos, entenda as dosagens, entenda o que tem ali naquele pote. Desconfie principalmente daqueles suplementos que são mais baratos. Tudo que é mais barato pode esconder uma qualidade ruim. Então é muito importante que você desconfie marcas aonde você tem uma creatina que custa R$10 em comparação ao mercado que acaba cobrando R$80, R$70 num pote de creatina. Aproveitando que nós estamos falando de creatina, sempre que você for comprar esse suplemento, tenha sempre em mente ou que você consuma um que venha com aquele selo Creapure, que é o selo que indica a pureza da creatina, ou mesmo que não tenha esse selo, mas que seja ali uma creatina monoidratada, sem nenhum tipo de aditivo. Então, quando você for ler o rótulo dessa creatina, ela só vai ter creatina, não vai ter mais nenhum outro ingrediente. O whey, você vai sempre consumir de marcas que você confia e que tenham a lista de ingredientes menor. Então, quando você for olhar a lista e você ver aquele texto gigante e o preço, geralmente, quando nós temos esse texto grande, ele vai acabar sendo mais barato, por mais que você pague um pouco mais caro, então às vezes você vai pagar 10, 20 reais mais caro, mas opte por marcas que tenham uma lista de ingredientes menores e, de preferência, lógico que essa dica ela não vai valer para todas as pessoas, mas o whey que tem na sua forma de adição de açúcar, estévia, eles costumam ser mais bem recebidos por pessoas principalmente que têm ali alguns desconfortos intestinais. Então a estévia ela não é tão abrasiva como outros tipos de adoçante. Isso não quer dizer que você não possa comprar wheys que são adoçados de outra forma que não seja a estévia. Mas se você tiver a opção de escolher produtos que tenham a estévia como uma forma de adoçar, então opte sempre por esses. O ômega 3, vocês vão verificar se ele tem o EPA e o DHA, quais são as dosagens desses dois e se eles têm um selo de pureza, se eles não são ali um óleo que é misturado com outros óleos mais baratos. Multivitamínicos, nós vamos pensar sempre ali nas dosagens, para que não sejam dosagens extremamente altas e ao mesmo tempo que não sejam muito baixas. E a B12, sempre pensando na forma ativa dela, que é metilcobalamina, e também não precisamos exagerar nas doses se nós não temos uma deficiência muito grande e nem ficar tomando algo muito baixo se nós precisamos talvez de uma dose maior. E lembrando que o melhor suplemento que você pode consumir é aquele que você precisa.
não aquele que você viu alguém tomando ou aquele que está na moda. A suplementação é algo que vai ser individual, algo que vai ser bom para você como indivíduo. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te deixou um pouco mais claro sobre todos esses suplementos que nós temos no mercado, não esqueça de curtir e compartilhar talvez para aquela pessoa que tem ainda alguma dúvida sobre esses itens. E se você consome algum deles, gosta ou tem algum que você deles não gosta, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber um pouco mais. Até o próximo vídeo.